Fala galera, chegamos então a esse último episódio, o 10º episódio que encerra essa quarta temporada de From. Fomos completamente surpreendidos porque o episódio ele não saiu ali, né? Não começou a surgir no horizonte das águas misteriosas por volta de 1h30, 2h, não. Eu tinha acabado de começar a live de esquenta para esse último episódio, deu 10 minutos, já tava ali o episódio legendado. Então não assistiu ainda? Cara, para o vídeo, vai lá assistir, depois volta aqui e já volta, galera, dando o like, dando o hype nesse vídeo. Peço muita ajuda de vocês para que esse vídeo chegue a cada vez mais fãs de From espalhados por todo o nosso mundo do YouTube. E uma coisa muito importante no começo de live. Os vazamentos, eles estavam praticamente todos certos. Talvez o que mais tenha me chamado a atenção de uma diferença em relação ao que estava colocado antes e o que aconteceu realmente a gente assistindo ao episódio seja a questão do Henry. Mas, talvez assim, o mais importante de tudo estava realmente colocado nos vazamentos. E aconteceu, eu vou começar pela cena final, tá? Porque eu tinha deixado já claro a minha opinião que eu não gostaria que algo como realmente aconteceu, da gente ter as entidades ali duelando, algo que ficou claro que eles fazem por séculos e séculos e séculos, ciclos e ciclos e ciclos, repetições, 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 desde que tudo aconteceu lá 1500. E a gente tem algo que tu coloca muito em paralelo, que eu trouxe também durante essa semana, entre os episódios 9 e agora o 10, a questão de Lost, cara. A gente tem um Jacob e um Homem de Preto. A gente tem a Guerra das Entidades. A gente tem o Homem de Amarelo contra o Menino de Branco. Porque se não apareceu nesse momento final, tá, uma outra entidade, talvez aquilo que eu venho também brincando, assim, cara, que meus amigos Diogo, Joy e Jeff também já teorizaram e muito, sobre aparecer realmente uma outra entidade que fosse a grande CEO da corporação Fromville. Não apareceu. Então, se for aparecer lá no meio de uma quinta temporada, eu não sei como que eles vão daí trabalhar essa outra questão. Eu começo a imaginar muito que a gente não vai ter, a gente está vendo realmente o que está definido. É essa guerra toda entre o bem e o mal, é a tal da luta eterna que eu venho teorizando há muito tempo que poderia acontecer, mas não dessa forma. Porque para mim a luta eterna estava muito mais simbolizada na questão da esperança e a questão do caos. Mas tudo realmente está arrumando para o massacre, tudo realmente está arrumando para que se tenha essa conclusão desse ciclo aqui, que não se completa nesse momento de quarta temporada. A gente vai ver essa continuidade talvez até o final da quinta temporada ainda. Tem elementos para acontecer de uma tentativa, obviamente, de tentar mudar as coisas daqui para frente. Mas o ciclo ele não encerrou. Então, até algo que eu tinha colocado sobre, pô, uma página em branco, isso aqui nunca aconteceu antes, né? A questão de etapas descerem lá. Na real, isso não foi um grande problema para nossa Sofia. Não foi. Pô, tem uma coisa interessante, cara. A Sofia vai continuar aparecendo aqui na temporada. Não foi descoberta, não foi. A gente pode depois debater se isso é um problema ou não, tá? Eu tenho minhas dúvidas realmente se isso é um problema ou não, porque eu gosto muito da Julia Dog como Sofia, então vai ser interessante ver a continuidade dela. Os produtores, cara, né, de From já colocaram que sim, a gente vai ver o nosso querido idoso aparecendo sim na quinta temporada, ela também como o Homem de Amarelo. Então a gente vai ter essas duas questões aparecendo ali. Se a gente não teve essa percepção toda de uma grande preocupação, como aparentou naquele momento final, né, quando a Clara vem e fala para ela lá no final do nono episódio, o plano ele segue. O plano segue, tudo segue. O ciclo ele continua com algumas alterações ali, mas os jogos todos da Sofia eles seguem a pleno. Então, né, a gente está realmente rumando para o momento de encerramento de ciclo, a gente está rumando realmente para a questão toda do massacre, que continua vendo, né, uma preparação toda para realmente acontecer e tudo mais. Tá tudo dentro ainda desse tal jogo das entidades do Menino de Branco e do Homem de Amarelo. E daí já vou repetir algo que eu falei quando o Diogo até perguntou pra gente na nossa live dos Arautos, já botando uma gaveta importante. Teremos a live dos Arautos na casa de Jeff, no Janela Pop. Jeff, Diogo do Vinho Comigo, Joy do Abraham Joy e este aqui que vos fala neste momento, estaremos reunidos a partir das 3 da tarde, também conhecido como 15 horas, lá no Janela Pop. Certo, galera? Na live que teve agora do sábado no Vinho Comigo, o Diogo perguntou pra gente, assim, qual teoria vocês não gostariam que acontecesse. E eu falei, cara, muito claramente, novamente, sobre a questão do vazamento e a questão toda dessa teoria da gente ter escancarada dessa forma a tal luta eterna, ter o Homem de Amarelo com o Menino de Branco. Porque, assim, a quarta temporada, ela trata muito para realmente desenvolver o Homem de Amarelo nessa figura da Sofia. O Menino de Branco,
ele não tem um real tempo de importância em tela até agora. E a gente tá indo pra 5ª temporada. A gente já passou por 40 episódios. 40 episódios, tu teve mais que suficiente em forma de tempo de tela para ter um desenvolvimento desse personagem a ponto de realmente ter agora ele colocado com essa importância como eles colocaram. Isso para mim é um problema. Isso para mim é um problema. Como que eles vão fazer isso? Eles já tiveram assim, ó. Botem em comparação. Teve uma temporada para te pegar e realmente desenvolver o Homem de Amarelo. Ele está desenvolvido, mas ele segue em desenvolvimento, porque a gente ainda não sabe por completo de todas as habilidades. Só para dar um exemplo, a gente não sabe ainda do que realmente é capaz nessa estratégia, na questão dos jogos, na questão de tudo, como a Sofia está movendo, né, as peças dentro da sua estratégia. O Menino de Branco, cara, assim, ó, é muito pouco o que tem dele. E esse pouco que tem não é um pouco que realmente o coloque nessa posição de uma luta eterna. Não é, não é. Até esse momento não é. Pô, daí então ele apareceu tudo para na 5ª temporada de ter esse desenvolvimento. É o que vai ter que ser. É o que vai ter que ser. Só que o quanto que me deixa realmente brabo, cara, essa cena final é justamente por isso. Tu tá colocando um personagem que tu mostra desde o primeiro momento da série, que tu nunca deu tempo realmente de desenvolvimento para ele, real desenvolvimento. Aparição não é desenvolvimento. Não é. Desenvolvimento é uma coisa bem diferente em forma de roteiro e ainda mais visualmente no formato de série. Então, eu acho esse talvez o maior desafio para eles por causa desse posicionamento que eles colocam para esse personagem chamado Menino de Branco. Muita gente já brincou também, cara. Pô, o Mini Jade, que apareceu ali na Viagem dos Cogumelos, talvez ele tenha tido uma influência muito maior na questão de descobertas e ajuda do que o próprio Menino de Branco. E o Mini Jade apareceu, cara, em nenhum episódio. E nem é um episódio inteiro. Daí tu conta 40 episódios contra um meio de episódio, um bloco de episódio. É ruim essa comparação toda, assim, pra te ter realmente o quanto que me incomodou, cara, essa cena final. Ela realmente ser verdadeira e o vazamento dessa parte realmente ser verdadeiro. Até a questão dos talismãs, tá tudo colocado realmente para o andamento de encerramento de ciclo. A questão do Eldin, eu até me surpreendi com a questão do pacto, tá? Porque eu tava duvidando realmente se a Sofia ia ou não matar o Eldin direto. E pra minha surpresa, né, eu tive essa confirmação de não, ela ofereceu o pacto para ele. Tentou trazer ele para o seu lado ali para ter mais uma peça para ela poder jogar, mais um morador ali para ter realmente como um infiltrado. E ele não aceita por causa das suas convicções e tem a morte que tem, que é uma morte muito bem realizada, cara. As duas mortes grandiosas do episódio, elas são muito bem realizadas, né? Tanto ali do Eldin, que não tem esse peso emocional, por causa também dessas conexões que o personagem teria que ter e não tem, né, com outros personagens e afins. Mas a da Marielle, por exemplo, tem toda essa questão. Mas antes de falar da Marielle, o ponto todo é, a gente continua com a dúvida se pode ou não pode ter ali um outro infiltrado. Essa dúvida ela vai permanecer, porque Sofia, Homem de Amarelo, ou qualquer outra forma que ela assumiu nesse meio tempo todo, pode também acabar acontecendo, acabar sendo mostrada. Vamos para um outro ponto, sobre os vazamentos, tá? A questão toda do Henry. Tudo foi sendo desenvolvido da maneira como realmente o ponto onde o grande impulso para o Henry decidir, cara, isso aqui tudo realmente não é real, não tem como escurecer do nada e voltar, o tal do eclipse terremoto, como assim? Ok, tudo aquilo que eu tô tendo realmente é verdade, eu realmente tenho que fazer. Eu realmente tenho que pegar e acabar com a minha âncora. Teve toda a questão da arma, teve toda. Eu gosto do jogo que eles fazem em relação ao o sonho vai te entregar essas peças. Aí a gente tem duas coisas, né? Não só a bala, ou as balas que encontra ali onde estavam, né, o giz de cera do Victor, mas o que a dona fala também. Que a gente pode interpretar por duas maneiras, né, essa questão da fala da dona. Olha, eu tentando trazer algo sobre a dona, tá, nesse momento. A gente pode muito bem colocar, cara, era puramente, algo sobre, naquele momento ali, ela tentando fazer com que ele realmente voltasse a si e fosse se preocupar com o filho. Beleza. Depois que vem a questão da inserção do mundo real, do tal mundo real da Casa de Repouso, daquele Victor falando para o Henry, para aquele Henry, sobre o sonho vai te dar as peças que tu precisa, e daí ele tá com as balas na mão, e chega a dona e fala novamente ali, simplesmente, tu precisa ir lá visitar o Victor, vai. Parece muito assim, ó, vai, dá aquele empurrãozinho assim, ó, vai lá.
A gente pode, daqui a pouco, assim, conjecturar que daqui a pouco realmente é ali uma tentativa de algo a mais, fazendo com que o Henry realmente pegue e vá lá acabar com o Victor. Acabe, elimine, né, esse perigo todo que é o Victor e as suas lembranças, ele ter permanecido vivo entre ciclos. E daí a gente chega nesse grande momento final, tem um impulso, a conversa que tem com os dois, a chegada do Ethan, tá tudo conforme os vazamentos, menos o Victor acabar pegando a arma e matar o Henry. Isso estava nos vazamentos, para caso alguém não tenha, né, tenha conseguido escapar deles, e eu acho muito massa que ter conseguido escapar dos vazamentos. Vai permanecer vivo, a gente vai ter o Henry sim confirmado na quinta temporada. A partir disso, o Victor ele tem que conseguir ser essa grande peça para ter as informações e a partir daí as lembranças elas têm que acontecer. Tem que acontecer. A questão Ethan-Julie, a questão poltergeist que vai acontecer novamente ali, como aconteceu no primeiro episódio, é algo claro, para mim, novamente, sobre Jim. Não tem nada a ver com Tabitha, não tem nada a ver com qualquer outro. É sobre o Jim. E o Jim, novamente, tentando avisar algo. E naquele momento, poderia muito ser sobre um aviso que a Tabitha está viva. A gente pode abrir muito para interpretação porque a gente não tem mais informação para tentar achar uma resposta conclusiva. Porque coisas conclusivas em From a gente ainda não tem. Sobre várias coisas. A gente tem indicativos, a gente tem mostras. Por quê? Porque não aconteceu o grande funil. A gente não teve nesse momento aqui um episódio onde algo realmente mais definitivo tenha acontecido para que muitas teorias simplesmente caiam e a gente tenha já um objetivo final para toda a trama, consequentemente para os personagens, muito bem definido. A gente não tem. Não aconteceu nesse momento. E isso, a gente vai continuar com essa questão toda aberta do que pode acontecer. Porque a gente não teve, entrando Jade e Tabitha, tá? A questão deles ali na caverna, eu achei muito importante o episódio já desconstruir o Jade não sabendo sobre a árvore e assumindo o risco, por causa do Boyd. Então tudo aquilo que a gente viu ser construído episódios passados, perfeito, cara. Perfeito. Narrativamente, perfeito. O personagem, ele realmente fez o que tinha que fazer, porque senão eles não estariam ali naquele momento ali. Tudo ele fez realmente, inclusive ele se colocar naquela posição, porque ele não sabia essa real intenção. Né? Que a Tabitha depois vai com ele com essa real intenção. Perfeito. Leve os ossos. Eu vou me sacrificar aqui, porque quem tem que realmente fazer algo é Tabitha. Teve um leve flerte ali, né? Pô, de novo, aquela coisa toda, se qualquer uma pessoa, aquela coisa toda, né, de Fromville, pô, pudesse passar aqui, né, ainda bem que foi contigo, pô, escolheria todas as vezes contigo. Tem um leve momento flerte ali do Jade ali, mas, cara, foi um momento que eu só fiz aquele hum. E daí, cara, tem toda a questão da arte, tem toda a questão dos monstros, que a gente não vai a mais pra ter, realmente, a importância dessas revelações todas que poderiam ter acontecido nesse momento todo das cavernas. Eu adorei a parte das cavernas, toda a parte das cavernas, adorei. A maior revelação mesmo que a gente acaba tendo de tudo ali, pô, tá, a filha realmente era a criança Ngoe que tinha chegado mais próximo da Tabitha antes. Legal. É importante emocionalmente para os personagens, tá? Mas uma grande revelação maior para deixar mais claro a tal história do funil, ter mais claro um objetivo para os personagens e para a trama, isso não acontece nesse momento de revelação ali dentro das cavernas. Por quê? O principal que vai para dentro das cavernas é justamente a questão da Fátima. Algo que a cena toda da clínica, a morte da Marielle, agora entrando também na morte da Marielle, que funciona para mim muito bem, porque tem um motivo, a tentativa de uma defesa, né, dela contra o ataque do sorriso, a Fátima naquele momento usando tudo aquilo que ela já estava sentindo e se tornando realmente um monstro a partir disso. Né? Então é toda uma transformação que a gente vê plenamente realizada. E eu gosto depois desse momento da caverna, quanto que ela entende o lugar dela a partir de agora e o que ela tem que fazer. Isso vai poder dar uma inversão na questão de domínio para que o massacre não aconteça. É um ponto interessante para a gente começar também a debater e teorizar daqui para frente. Mas que o sorriso foi lá para testar, ele foi. Porque no momento que ele entra, né? Ah, sorriso,
chamando de mãe, sorriso. E daí faz o que faz e meio que parece que é o que precisava realmente para Fátima assumir o seu lado. E quando assume o sorriso, dá um sorriso e pega e dá um exatamente, né? E sai. E naquele momento, assim, bateu muito para mim. Ele fez tudo isso realmente para que acontecesse a transformação. Poderia ser um teste, poderia, mas daí o teste realmente se confirmou. É tudo realmente para chegar nesse momento da Fátima se transformar. A gente pode brincar com a questão, cara, tudo acontece nos ciclos da mesma forma. Então isso já pode ter acontecido com algum outro morador. A questão da mulher de que a gente pode... Isso continua, tá? Tudo isso continua aberto, porque a gente tem confirmação de uma transformação, a gente viu essa transformação acontecer do início ao fim, desde lá da terceira temporada, como que foi sucedendo tudo isso para chegar nesse ponto aqui. E tudo fez pleno sentido para chegar nesse momento aqui. Eu gosto da transformação da Fátima, acho muito importante. Talvez seja um ponto onde o Ares vai daqui a pouco também ter, por causa disso, em consequência, uma importância maior na trama, porque daí a trama vai dar alguma coisa pro Ares realmente fazer também. Que daí ele não vai deixar ser um personagem que simplesmente está ali. E é um ponto importante para ter também de diferença de personagem daqui para frente. Então é outra coisa que isso pode acarretar de uma consequência favorável para o personagem também, ele ter algo para fazer. Então, a morte da Marielle, no meio de tudo isso que acontece, é uma morte, cara, muito bem feita, principalmente emocionalmente. E essa parte emocional ali, com a Christie, com a chegada dela, e depois toda a parte do quarto, quando o Boyd chega, é uma parte que funciona muito para mim no episódio. Muito, porque é uma morte construída para, e é uma morte com realmente um motivo para acontecer. Ela não tá de graça. E fecha um pouco com a questão do sonho? Fecha. A diferença está muito no motivo. Eu acho que o motivo ganha até para fazer essa cena realmente funcionar, tá? Para mim funcionou. Porque a gente tá nessa questão subjetiva. O que funciona para mim pode não funcionar para ti. E é assim que é o mundo, é assim que é o jogo e tá tudo certo, entendeu? Ou seja, se tu discorda, coloca nos comentários que eu vou ficar muito alegre de ler também. E vamos entrar nessa questão toda dos raios, coisas afins. São elementos que eu vou usar, talvez, as palavras do próprio Boyd para dizer o meu pensamento sobre. Eu não entendi. Eu não entendi essas transformações todas que estão para acontecer ali, a não ser para dar mais força ainda para que o tempo está acabando. Agora que os raios saíram da caverna, do lugar aberto pela árvore, qual é o grande sentido objetivo de tudo isso, assim? É algo que a gente vai conversar muito, não só em vídeos. Pô, galera, logo mais, pra quem tá acompanhando esse vídeo, logo que ele saiu, daqui a alguns momentos, alguns minutos, vou abrir uma live, porque a live prévia do episódio acabou tendo 10 minutos, já expliquei por quê. E depois, galera, pô, 3 da tarde tem a live no Janela Pop, e depois, a live dos Arautos, depois 21 horas tem a live, sim, costumeira no canal aqui. Então, é algo que vou muito, assim, quero muito ouvir de vocês, o que vocês acharam daquele momento ali, ouvir dos guris, o que os guris acharam, entendeu? Porque é um momento que tá algo ainda um pouco fora da minha percepção, do meu entendimento mais claro sobre aquele momento ali. Mas a questão da Perry, tá? Sim, cara, irritante. O quanto a Costa me representou naquele momento ali que ela tá dirigindo, tipo assim, cara, cala a boca, velho. Eu já entendi que eu vou morrer, mas deixa eu morrer do meu jeito, então. Tu não precisa ficar gritando no meu ouvido que eu vou morrer, entendeu? Eu já entendi, entendeu? Te acalma, te acalma. Independente, cara, o personagem tá muito bem feito porque ele tem uma função muito clara, que é o quê? Perder completamente essa esperança e ao mesmo tempo que ela tá perdendo a esperança, ela tá criando uma outra coisa. Então ela ser irritante fecha muito com essa questão de perder a esperança e se tornar outra coisa, porque ela vai, obviamente, incitar essa questão do Boyd, mentiras, coisas afins, quando o Jade tá aparecendo também, é revolta, porque tudo isso está acontecendo por quê? O que a Sofia fez, inclusive usou a Julie lá atrás? Nada disso começou a acontecer antes da chegada dos Matthews. Só começou realmente a acontecer depois que os Matthews e o Jade chegaram nessa cidade. E a partir daí, a gente vai ter também essa questão toda de revolta, tendo talvez uma força narrativa muito maior do que teve até agora. Muito maior, porque ela foi apenas fomentada. E daí, galera, pô, eu vou entender qualquer um que falar assim, pô, mas ainda tá desenvolvendo coisas, passou a quarta temporada desenvolvendo coisas. Sim, passou, cara.
From é assim, From trabalha assim. Para quem viu as entrevistas dadas, né, pelos produtores executivos de From, não só a de ontem, que eles deram no Reddit, mas as outras, eles sempre deixam muito claro, cara, a estrutura de From é essa, então não tem como esperar que From faça algo diferente. Ela vai sempre preparar muitas coisas e ela vai continuar preparando, fomentando, fechando alguma coisa e outra no caminho, mas continuar preparando para o grande final, o grande momento final, que vai ser a 5ª temporada e afins. Alguns pontos importantes, tá? A questão da Julie, como eu mencionei antes, a partir de agora realmente tem que ter uma transformação toda para ela, quando o Tabitha e Jade vierem também, alguma coisa para ela ali colocar o que ela viu e abrir o que ela viu, mas abrir com uma maneira assim, ó, vamos conversar novamente sobre e vamos a partir disso aqui pegar e acreditar que não era da questão da convulsão, era realmente um ponto onde pode ser explorado novamente. A questão do marcador, que está no quarto do Victor, talvez seja o crucial, como foi falado hoje na Lab dos Arautos, se não me engano foi pelo Diogo, é crucial para daqui a pouco ter essa questão também para a Julie entender que funcionou alguma coisa e pode ir dali para frente algo mais. A questão do Ethan, a questão do Lago de Lágrimas, a gente vai começar, né, novamente a debater quando que pode realmente acontecer. Nesse momento, a maneira como eles escolheram o que eles iam desenvolver nesse final, né, de temporada, no episódio 10, foi essa. O resto tá para frente. Fecha também com aquilo tudo que o Jerry Takes colocou, que sim, algumas histórias colocadas na 4ª temporada, elas simplesmente sumiam na parte final. E foi isso realmente que aconteceu. Ficaram para a 5ª temporada. Então, galera, mais um detalhezinho só. Pô, o Kenny teve uma breve participação ali e sumiu. Sumiu, né? A gente pode reclamar de aproveitamento de personagem. A gente tá com um problema. Sim, isso acontece com alguns personagens e foram porque tem muitos personagens ali. Ainda se tem muitos personagens. Então acontece como aconteceu daqui a pouco com a Julie, que foi muito estranho e aconteceu com o Kenny, que aparece brevemente e depois não tem uma importância maior, né, dentro dos acontecimentos. Ah, ele podia estar de repente lá dentro, junto, né, no momento que o Boyd vai? Podia, o poder pode muita coisa, entendeu? Mas é a maneira como eles decidiram estipular para esse episódio aqui. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse encerramento de 4ª temporada de From. E não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.